Oi, boa noite. Acende a luz para a gente aí, por favor. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui que eu esqueci. Logo a Bíblia, né? Boa noite, gente. Que alegria estar de volta aqui. Depois de 4, 5 meses, mais ou menos. Acho que nem 4 meses, por aí. É muito bom voltar a estar com os irmãos aí. Meio ruim que não dá para abraçar, né? Mas eu acho que os irmãos aguentam ficar longe de mim um pouquinho mais aí. Antes eu quero dar 2 recados, né? Durante esse período que eu fiquei fora, a gente começou um clube de leitura online de um livro chamado Organize Suas Emoções. A gente está no capítulo 4, está bem no começo do livro. É um livro que trata sobre como Deus colocou em nós as emoções, como Deus quer usar as emoções também no nosso crescimento espiritual. Então, se você quer participar, me procura no final do culto ali, que eu te passo o link. É online, eu encontro toda segunda-feira. Cada capítulo tem 4 páginas, você lê com tranquilidade ali, dá tempo de você alcançar a gente. A gente tem um encontro de 1 hora, toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30. Você me procura que eu te passo o link, te coloco no grupo lá para você estar com a gente. O outro recado eu tinha feito uns caderninhos de oração para ajudar numa viagem, e eu trouxe. Então, se você comprou comigo, me procura a Raíssa, que ela te entrega ali no final do culto. Beleza? Você pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 10. Bem no comecinho. Antes da gente começar a falar sobre o texto em si, vamos entender o que está acontecendo aqui. E para o texto ficar mais claro para a gente entender um pouco melhor. Paulo, apóstolo de Cristo, para os irmãos que não lembram da história, Paulo não conhecia Jesus pessoalmente, ele veio conhecer Jesus depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado e subido aos céus. E Paulo era perseguidor da igreja, ele era um membro, ele era zelote, membro do Sinédrio, ele perseguia as pessoas que eram convertidas ao Evangelho, ele perseguia a igreja. E uma vez caminhando pelo caminho de Damasco, diz Atos 9, ele é encontrado por Jesus, e Jesus o confronta. E a partir daquele momento, Paulo muda quem ele é, muda a pessoa que ele é, e se torna um pregador do Evangelho, né? Ele passa um tempo de estudo e se torna um pregador do Evangelho. Até aquele momento, a igreja tinha um entendimento, a igreja liderada por Pedro e outros apóstolos, tinha um entendimento que a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, era estrita para os judeus. Ela era um novo braço do judaísmo, né? E Paulo ele vem para ser o apóstolo dos gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então Paulo ele vem abrir as portas do Evangelho para uma nova região, para um novo povo, que era o povo que não conhecia o judaísmo. Ele vem trazer a mensagem do Evangelho para um povo que estava disperso em outras regiões. Então aí Paulo vai visitar Roma, então tem carta de Romanos, vai visitar a cidade de Éfeso, todas essas cartas do Novo Testamento que tem nome de cidade, Paulo passou por ali. E uma dessas cidades que ele passou foi Corinto, a igreja de Corinto foi fundada por ele. Nós temos acesso a 2 cartas, a primeira e a segunda carta de Corinto, mas a história diz que eram 4 cartas, então tem partes aí dessa mensagem que não chegou para nós. Deus, na sua complexa e eterna soberania, preservou essas 2 para nós até hoje. E nós podemos entender um pouquinho do que acontecia naquela cidade, naquela igreja, entender um pouquinho do que Paulo estava ensinando para eles. A igreja de Corinto era uma igreja reconhecidamente mundana, era uma igreja com muitos problemas de pecado, problemas com liderança, era uma igreja muito dada às festas do seu tempo, né? E Paulo vai, durante as cartas, falar com os coríntios a respeito disso, ensinar os coríntios a respeito disso. Mas Paulo também vai defender o próprio ministério. As cartas de Corinto, as 2 cartas, têm seções, têm pedaços dela, que são pedaços utilizados por Paulo para defender o próprio trabalho.
Paulo ele foi colocado em dúvida muitas vezes, né? Por exemplo, quem colocou ele em dúvida uma vez foi os próprios apóstolos, que não reconheciam ele como apóstolo, né? E aí depois Pedro o reconhece como apóstolo. E uma das oposições que ele enfrentou foi a oposição da liderança da igreja de Corinto. E aí Paulo começa a defender o seu ministério, né? Então a gente tem o capítulo 4 e 5 e 6 da segunda carta de Paulo, é a primeira sessão de defesa, e a segunda sessão de defesa de Paulo nessa carta é do capítulo 10 até o final da carta. Paulo vai defender o trabalho. E aí são trechos onde ele fala de coração muito aberto, né? 2 Coríntios 6, por exemplo, ele fala assim: por favor, coríntios, dilacerem o coração de vocês como o meu está dilacerado para vocês, né? Ele pede, por favor, né? Nos amem, cuidem de nós, né? E ele vai defendendo, falando a respeito de si, falando a respeito da sua missão, falando a respeito do novo homem que ele se tornou, que a igreja podia confiar na obra de Jesus na vida de Paulo, e ele se defende continuamente a respeito dessas acusações. E aí, ele termina as suas defesas falando a respeito de uma visão que ele tem, de um homem que subiu ao terceiro céu, ele está falando de si mesmo na terceira pessoa. E aí ele chega nessa parte que a gente vai ler agora e eu continuo a explicação depois. Então você abre lá, já abriu, né? 2 Coríntios 2, do versículo 12 ao 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora de corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos orar rapidinho? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor permitiu o registro da Sua Escritura até hoje aqui para nós. Muito obrigado, Pai, porque nós temos livre acesso no nosso país às Escrituras, nós podemos abrir, ler aqui. Obrigado por isso, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, nós estamos aqui esperando o ensino direto de Ti sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá, a gente tem Paulo defendendo o próprio trabalho, defendendo o que ele está fazendo. Vamos pensar o seguinte: você tem que apresentar, o seu chefe chega para você e fala assim, ó, você tem aí 10 dias para fazer um relatório, está lá no seu trabalho, né? 10 dias para fazer um relatório, me dizendo tudo de bom que você faz e provando o seu valor como funcionário da minha empresa, para justificar que eu te mantenha aqui na minha empresa. O que você vai fazer? Você vai fazer um relatório, você vai botar tudo de bom que você faz, né? Trouxe lucro, eu produzi mais, eu aumentei a produtividade da minha empresa, eu trouxe mais clientes, né? E você vai produzir um relatório do mais bonito, né? Como diz meu pai, você vai enfeitar o pavão, você vai deixar tudo maravilhoso, vai vender o teu peixe. Paulo podia fazer isso, e Paulo caminha no caminho contrário a isso. Ele fala das suas dificuldades na hora de defender o próprio trabalho. Em vez de falar tudo de bom que ele fez, as igrejas que ele abriu, as pessoas que ele discipulou, quantas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, ele fala, não, em tal lugar eu fui apedrejado, em tal lugar eu fui preso, eu fui açoitado, perseguido, passei fome, sede, dificuldades. Ele fala no relatório que ele passou para Corinto, ele fala a respeito das suas dores e das suas dificuldades, dos seus momentos mais difíceis. Ele tinha bons momentos para defender o próprio ministério. Talvez o apóstolo que experimentou
um dos momentos mais bonitos do Novo Testamento, né? Ele fala a respeito de um momento onde Deus o levou ao céu. E ele viu coisas que nenhum homem viu. Coisas que nenhum homem é digno nem de falar sobre isso. E ele prefere não falar a respeito dessas coisas, mas pelo contrário, se vangloria, se alegra nas suas fraquezas, se alegra nas suas dores. Para a gente entender um pouquinho isso, eu quero que a gente tente responder essa noite a pergunta mais difícil do Evangelho, que é, se você é crente, você crê em Deus, se você tem a vida em Jesus, já te perguntaram isso em algum momento, né? Se Deus existe e Deus é bom, por que sofremos? Né? É fácil responder? Não. Se Deus é essencialmente bom, se Deus é essencialmente bondade, se tudo que Ele produz é puro fruto do seu amor eterno e sem limites por nós, por que sofremos? Para tentar responder isso, a primeira coisa a gente vai tentar entender a origem do sofrimento humano. Nós fomos criados, nós, seres humanos, fomos criados no mundo perfeito. No jardim do Éden não existia dor, não existia choro, não existiam doenças. Não existia dificuldades, não existia dificuldades financeiras, tudo estava à mão, não existiam problemas. E aí um homem, em algum momento, nesse jardim, fez uma escolha, o homem Adão, e a partir daí o pecado entrou no mundo e junto com o pecado a dor, o sofrimento, as dificuldades. E isso tudo se estende até hoje, se estende até nossos tempos. Logo após a queda de Adão e do seu pecado, o texto vai dizer que o homem, a partir de agora, vai colher, as mulheres vão ter dores de parto, e o homem vai colher da terra, do suor do seu rosto, e porém inimizade entre vocês, e as coisas começam a ficar difíceis, as coisas começam a ficar complicadas. E aí o mal ele vai se estender para várias áreas. O mal natural, por exemplo, que é a natureza começa a padecer dessas dores, né? O texto de Romanos vai dizer que a natureza espera a remissão dos filhos, ela espera Jesus voltar porque ela ainda está com dores de parto. A natureza sofre, né? Ela demonstra isso, e a gente vê isso aí com o mundo cada vez mais confuso climaticamente e as coisas cada vez mais difíceis para nós lidarmos com ela, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo. O mal moral, o mal que um homem pode causar a outro homem, o mal que pode existir nas dores da vida, né? De alguém falar mal de você, ou você tratar mal alguém, e você maltratar alguém, e aí vem assassinato, roubo, e tudo que ruim que pode existir moralmente entre nós. E dores relacionais, né? Problemas nos relacionamentos. Após a queda de Adão, o primeiro episódio relatado na Bíblia é um irmão matando outro irmão. Então as dores começam cedo. Então o mal existe. O mal existe, mas ele não existe como uma produção direta de Deus. Deus não produz o mal. Deus não é o agente causador do mal. Dele não provém o mal. Deus é bom. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. E ele era bom antes de tudo existir e continua sendo bom depois que as coisas deixarem de existir. Deus é bom, ele não produz o mal, ele não causa o mal. O mal não é fruto de suas mãos, porque nele não existe maldade, então é impossível que ele cause o mal. É impossível que ele produza isso. Foge do que ele é, foge da sua própria essência. Mas, porém, Deus pode utilizar o sofrimento para nos ensinar algumas coisas. E no decorrer das Escrituras, a gente vai ver vários e vários episódios de homens e mulheres que passaram por tremendas dificuldades, e Deus utilizou esses momentos para que essas pessoas crescessem na fé, ou aquele momento de dor se tornaria uma bênção no futuro, e as lágrimas seriam enxugadas, e assim a gente vai ver no decorrer da história. E com Paulo não é diferente. Paulo, ele vai ser... o sofrimento de Paulo vai ser usado na vida de Paulo para que Paulo testemunhe a respeito disso, e isso fique cada vez mais claro para a igreja utilize esses momentos de sofrimento para trazer esperança, para trazer alento, para trazer conforto.
A primeira coisa que a gente vai notar nesse trecho que a gente leu é justamente a ênfase de que, para um cristão, o mais importa diante de Deus como lidamos com a dor do que como lidamos com a glória do cristianismo. Nós vamos ter Paulo se vangloriando dos seus momentos de sofrimento do que ele se vangloriando, ao meu remédio, do que ele se vangloriando de ter subido aos céus. Para ele é mais importante isso, é mais importante ele falar de como Jesus utilizou o seu momento de dor, como Deus utilizou o seu sofrimento na propagação do Evangelho, para anúncio da palavra de Deus, do que o momento de maior glória que Paulo pode ter experimentado enquanto ser vivente aqui nessa terra. E isso sobre o sofrimento, eu quero falar um negócio para você, que talvez você tenha ouvido de pastores por aí, que a partir do momento que você conhece Jesus, você não vai ter mais sofrimento, vai ser só alegria. E, desculpa, talvez isso seja bonito, mas o que a palavra de Deus ensina é mais bonito ainda. Que, já diria Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer. Não tem um que vai escapar. Não tem um que vai fugir das dores desta vida. Tem um filósofo que diz que, para ele, na impressão dele, a vida é dividida entre dois momentos de sofrimento. O choro do nascimento e o choro da morte, da partida. Antes de nascer, não sofríamos. Depois de morrer, não sofremos. Mas o intervalo entre esses dois episódios é marcado pela dor, pelo choro, pela tristeza, pelo imprevisto, pelo improvável. É marcada por momentos de profundas dificuldades. Eu costumo dizer que a vida ela é um sobradinho com o andar de cima e um porão, né? A vida é vivida no térreo, né, da existência ali. As coisas acontecem, é a rotina. De vez em quando você sobe para o segundo andar ali, né? Quando o filho nasce, você se forma na faculdade, ou no dia do seu casamento, e é uma alegria que você não consegue explicar, e você sente forte emoção de felicidade. Mas às vezes você desce no porão da existência, e é momento de dor, é quando a morte acontece, é quando você perde algo que você gostava muito, é quando você enfrenta uma doença que não tem cura, e aí a vida é marcada por esses extremos. E Paulo vai afirmar que a forma como a gente lida nos sofrimentos vai evidenciar muito mais Jesus do que quando lidamos com a glória. Isso vai na contraprodução do que a gente vê no evangelho brasileiro. O evangelho no Brasil é um evangelho que se vangloria muito das suas conquistas. Não é à toa que a teologia da prosperidade é a que mais cresce em nosso meio. Né? As pessoas gostam de falar que tem mais, que venceram, que são poderosos, que conseguem, que podem, que eu tenho mais poder do que você, eu tenho mais unção que você, eu tenho mais conquistas no evangelho que você. Tinha um pastor na nossa região que se vangloriava por ter batizado mais pessoas. Né? E essa glória, ela não é nada se comparada aos nossos sofrimentos. É engraçado isso, né? Imagina você amanhã falando, nossa, o pastor falou que eu tenho que sofrer ainda mais. Não é isso. Mas é você lidar com o seu sofrimento como uma forma de evidenciar Jesus na sua vida. No decorrer das cartas de Corinto, nós vamos ter vários textos que falam sobre isso. E eu gosto especificamente, é o meu capítulo da Bíblia favorito, que é 2 Coríntios 4. E na sequência vai vir 4, 5, 6, e é uma defesa extensa de Paulo a respeito dos próprios sofrimentos. Paulo era um homem que entendeu muito cedo que sofrer por Cristo, os sofrimentos eram uma forma de falar de Jesus. Né? Você vai ver Paulo falando assim, eu era judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, eu era zelote, eu era irrepreensível diante da lei, mas eu faço isso como esterco, eu abro mão disso tudo, para de alguma forma experimentar os sofrimentos de Cristo. Paulo ele abriu mão de tudo que ele tinha como glória humana, para experimentar os sofrimentos em Jesus, com Jesus. Paulo vai dizer, por exemplo, na 2 Coríntios 4, que nós temos um tesouro inestimável, que é o tesouro de Jesus, que é a mensagem do Evangelho. Capítulo 5 vai chamar de mensagem da reconciliação. Nós temos isso como em vasos de barro.
Um vaso de barro é um vaso feio, que se quebra facilmente, mas a mensagem que nós carregamos é um tesouro inestimável. É a mesma figura da mulher no Evangelho que quebra o vaso de perfume aos pés de Jesus. Para ela, aquilo ali era o mais valioso, era o mais importante, era aquilo que tinha maior valor para ele, mais importante para ela, no caso, e ela abre mão daquilo por favor do Evangelho. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 6, ele faz um jogo de palavras, né, comparando os extremos. Ele fala assim, quer por arma de ataque ou de defesa, por boa fama ou por má fama, sendo chamados de queridos, mas sendo odiados, perseguidos, mas não abatidos. Ele vai trazer uma lista de momentos, e ele termina de um jeito que eu acho muito bonito. Ele fala assim, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas eis que possuímos todas as coisas. Por favor, Coríntios, abram o coração de vocês para nós. Então a gente vê uma figura simbólica do Novo Testamento falando a respeito dos sofrimentos como um momento de evidência do Evangelho, como um instrumento do Senhor. Para você entender que o sofrimento faz parte da vida do cristão, você pode ver os apóstolos. Nenhum deles morreu sem sofrer. Só João, que tinha a promessa de não morrer por causa de Jesus. Mas ele, por exemplo, não morreu, mas foi jogado num balde de óleo fervendo. A gente tem Pedro crucificado de cabeça para baixo. A gente tem os outros sendo apedrejados. Faz o seguinte, abre Hebreus 11, que conta a história da igreja. No final do capítulo 11, vai dizer assim, apedrejados, mortos à espada, jogados aos leões, homens dos quais a terra não era digna, por causa do amor à mensagem do Evangelho, por causa do amor à mensagem de Jesus. Entendendo que o sofrimento era instrumento do Senhor, ainda que o sofrimento não seja produzido pelo Senhor, ainda que o sofrimento não seja causado por Deus, ele é usado por Deus para nosso crescimento e anúncio do Evangelho. Isso fica ainda mais claro, a gente entende isso com mais vontade quando a gente estuda e observa a história dos grandes heróis da nossa fé, dos grandes homens da nossa fé. No Velho Testamento são vários. José foi preso, Moisés abandonado pela mãe, Oséias teve que se casar com uma prostituta, ter filhos com ela que ele não sabia se eram filhos dela. Jó perdeu tudo, Jonas foi engolido por um peixe. Todos com belos momentos de glória, momentos sublimes para que a mensagem do Senhor fosse anunciada. No Novo Testamento não é diferente. A gente acabou de dizer, na história da igreja não é diferente. Por exemplo, nós temos o Policarpo de Esmirna, um dos pais da igreja. No ano 86 depois de Cristo, ele foi queimado na fogueira por pregar o Evangelho. Nós temos a perseguição de Roma à igreja do 1º ao 3º século. Nós temos Nero, por exemplo, usando os cristãos como tochas vivas para iluminar o seu jardim. Nós temos John Bunyan, o autor do livro Peregrino, o segundo livro mais lido depois da Bíblia pelos cristãos. E ele escreve esse livro durante 12 anos numa prisão. Nós temos o Dietrich Bonhoeffer, um pastor que no meio do regime nazista prega o Evangelho, escreve livros a respeito de Jesus. Nós temos hoje a igreja perseguida por todo mundo. Nós temos, por exemplo, as igrejas do subterrâneo da China, que são as igrejas que ainda não adotaram o regime estatal das igrejas da China, e ela ainda cresce com vontade lá, cresce bastante, é uma das igrejas que mais cresce mesmo sendo perseguida. Diante do sofrimento, a resposta como nós damos ao sofrimento vai ser a melhor forma de anunciar, de revelar Jesus para as pessoas. Eu tenho certeza que você, na sua vida, você tem ou um exemplo seu, ou um exemplo de alguém que você conhece, que passou por um momento de dificuldade muito grande, ou de uma dor muito grande, ou de uma doença muito grande, que você fala assim, nossa, como ele consegue? E aí você pensa assim, e você conversa com essa pessoa, e a pessoa fala assim, não, é Jesus, eu consigo porque Deus me sustenta. É muito mais fácil você dar testemunho de alguém que está passando por uma grande dificuldade, como aquela pessoa é corajosa por estar enfrentando este momento, do que você falar da conquista que alguém teve por causa de Jesus. Porque os nossos sofrimentos, eles têm a tendência de nos derrubar. E quando alguém em Cristo Jesus permanece em pé diante do sofrimento, isso é muito simbólico.
Quando alguém é mesmo diante da dor e das dificuldades, não blasfema contra o Senhor, não abre mão dos seus valores, permanece arraigado no Evangelho, isso é muito importante. Mas olha só que interessante. Paulo, ele vai experimentar o sofrimento, o seu espinho na carne, para que ele não se glorie dos seus momentos bons, para que ele não se glorie daquilo que ele tinha de melhor. O espinho na carne de Paulo tem a função de mostrar para Paulo que ele não é nada, que ele é pequeno, que ele é limitado, que ele não tem poder, que ele não consegue por si só. O espinho na carne, a gente não sabe o que é. A teologia, a Bíblia não vai explicar. Alguns vão dizer que é uma doença, que Paulo tinha uma doença que não tinha cura. Outros vão dizer que ele tinha perseguidores. Alguns teólogos vão dizer que era um problema nos olhos, que ele tinha alguma coisa ainda, algum reflexo do momento onde escamas cresceram em seus olhos, quando ele conheceu Jesus, que aqui, esse espinho ainda era um reflexo disso. Mas, na verdade, a gente não sabe, nem vai saber. Quando chegar no céu e conhecer Paulo, ele já vai ter sido curado. Espero eu. E aí a gente nunca vai saber o que ele tinha, nunca vai entender isso. Mas ele tinha algo ali, e esse mensageiro do Satanás lembrava ele todos os dias que ele não conseguia por si só. Ele não conseguia pela sua própria força, faltava nele algo. Mas, gente, eu quero falar um negócio que é muito simbólico nessa passagem. Todo mundo aqui já teve orações não respondidas, né? Todo mundo. Ou orações que você orou e Deus respondeu não vou fazer. Pra gente, ok, sou eu, né? Sou eu, não sou nada. Agora, Paulo não ter orações respondidas? Paulo pedir e rogar ao Senhor 3 vezes. O termo é orar com grande vontade, orar com grande fervor. Ele rogou ao Senhor 3 vezes. Por favor, tira de mim esse espinho. Tira de mim isso que eu estou passando. Tira de mim essa dor. Tira de mim esse perseguidor. E a resposta do Senhor é não vou tirar. Não vou tirar. Continua aí. Porque esse seu espinho, essa sua dor, é onde a minha graça vai ser aperfeiçoada. Isso é simbólico porque nós vivemos num contexto de evangelho no Brasil que pastores puxam para si o poder de estar mais próximo de Deus. Quando eu fiquei doente há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e os meus rins pararam de funcionar de um dia para o outro, sem explicação, sem sintomas, e eu lembro que eu sou muito amigo de vários pastores da região, de diferentes denominações, algumas mais tradicionais, outras quase neopentecostais, e eu recebi oração de tudo que é tipo. Quando eu entrei na UTI, eu recebi mais de 500 mensagens de pessoas dizendo que oravam por mim. E eu recebi oração de tudo que é tipo, gente. Desde a oração que o cara botou a mão na minha cabeça, me ungiu com óleo, ungiu minha nuca, ungiu meus pés, e falou em várias línguas diferentes, estranhas. E eu recebi a oração das mais simples, da irmãzinha que segurou na minha mão e disse, Deus, cura em nome de Jesus. E a resposta foi que não. Meus rins continuam parados. Fiquei 1 ano e meio sem ir no banheiro. A oração não foi respondida. O meu espinho na carne, na minha história, continua aqui. E quando eu entendi que esse espinho na carne, é impossível falar de sofrimento sem olhar para a minha vida, eu coleciono várias coisas. Coleciono boné, Hot Wheels e doença. Estou lotado. É impossível falar da minha vida sem falar das dores, do sofrimento, sem falar disso. E quantas vezes eu não recebi mensagem de irmãos, até hoje eu recebo. Hoje de manhã uma irmã muito querida me procurou, dizendo que queria me ligar para orar por mim, porque ela sonhou comigo de noite, orem por mim, não parem de orar. Mas as orações não aconteceram. Eu lembro uma vez do Lipe, num culto de jovens, orando por mim assim, Deus, faz um milagre na vida dele para que o Senhor seja manifesto. No meio da nossa igreja, nem sei se o Lipe lembra disso. Eu lembro da minha avó me ligando, beijo, eu estou orando por você. E as coisas não acontecem. As coisas não aconteceram. Porque na dinâmica do Senhor, e isso tem que ficar muito evidenciado, a partir do momento que você conhece Jesus, na dinâmica, a pessoa ser agradada e a pessoa ser, como é que eu posso dizer?
contemplada nessa relação homem-Deus não sou eu, é Deus. É a vontade de Deus que prevalece. E para que a vontade de Deus seja manifesta nesse mundo, eu tiver que passar por uma doença complicada, por momentos de dor profundos, eu tenho que estar completamente aliado com o Senhor, entendendo que a minha recompensa não é para este tempo. Não é à toa que Paulo, na carta de 1 Coríntios, termina dizendo assim: se a sua esperança é para esta vida presente, você é o mais infeliz dos homens. Por isso que as orações, às vezes, não são respondidas. Porque, irmão, eu vou ser muito duro no que eu vou te falar. A tua oração, para que você tire um grande sofrimento da sua vida, talvez não esteja sendo respondida, não porque Deus não te ouve, não porque Deus não é bom, não está sendo respondida porque Deus tem um propósito através dessa sua dificuldade. Deus tem alguma coisa com isso. Ah, mas Deus está me fazendo passar por isso. Tá. Ah, mas Deus permite que eu sofra? Permite. Porque a promessa do Senhor é que você vai deixar de sofrer, deixar de chorar, deixar de ter dificuldade financeira no céu. No agora, as coisas vão ser difíceis. Eclesiastes vai dizer que é para todo mundo o sofrimento debaixo do sol. Chove para todo mundo. Chove para você, chove para o seu vizinho, chove para todo mundo. Do mesmo jeito que eu transplantei, o Faustão transplantou. Dizem que ele comprou, não sei. Espero que não, estou confiando no SUS. Mas ele também sofreu. E qualquer outro está passível disso. Qualquer outra pessoa do mundo está aberta às possibilidades de sofrimento. Claro, quero fazer um adendo aqui. Existem sofrimentos que você pode evitar. Por exemplo, você pode tratar melhor a sua esposa. Você pode tratar melhor seus filhos. Você pode pedir perdão para pessoas que você briga. Você pode melhorar o seu temperamento para ser uma pessoa menos rabugenta. Você pode cuidar melhor das suas finanças para que você sofra menos financeiramente. Você pode parar de cometer alguns pecados que você tem cometido continuamente para que abra lugar na sua vida para coisas boas. Esses sofrimentos você pode evitar. Você pode evitar, por exemplo, um sofrimento cuidando da sua saúde. Você não quer ter diabetes? Para de comer doce. Você não quer perder o rim igual eu perdi? Bebe água. E assim vai. Existem sofrimentos que você pode evitar. Não estou dizendo também para que você pegue o seu sofrimento e transforme ele numa pelúcia e fique fazendo carinho nele. Se você está doente, irmão, procura um médico. Vá procurar tratamento. Se você está tendo problemas emocionais, vá num psicólogo, procura um terapeuta. Procura um psiquiatra. Se você está tendo dificuldades com os seus filhos, procura entender, conversa com eles. Procura entender o que você está fazendo de errado na sua casa. Então tem sofrimentos que você pode evitar. Mas por mais que você se blinde, você se proteja deles, eles vão acontecer. Eles vão acontecer. Porque a tônica dessa vida é uma tônica pautada pela dor, pelo choro, pela dificuldade. E que, nossa, vou fazer você começar a semana numa depressão amanhã. Né? Mas a mensagem, a graça dessa mensagem é que ela não termina aqui. O texto continua com a resposta de Deus para Paulo. E é uma resposta forte, né? Que ele fala assim: Paulo, minha graça é suficiente. Minha graça é suficiente. Pois o meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. No seu pior momento, Paulo, Deus será manifesto. Na sua dor mais profunda, Paulo, naquilo que você rogou 3 vezes ao Senhor para ser retirado, eu vou fazer acontecer, vou fazer proezas na sua vida. E é muito legal porque ele fala da graça do Senhor, da graça desse Deus que é grandioso. Bebeu água. Agora que eu tenho rim, posso beber água. E a graça do Senhor se manifesta. Bom, vamos olhar para a história de Paulo e comparar ela com as nossas histórias, ok? Paulo era perseguidor da igreja. Paulo, ele era irrepreensível diante da lei. Você consegue falar que é irrepreensível diante da Bíblia? Por exemplo, Paulo conseguia. Ele era irrepreensível. Ninguém podia
falar um ai a respeito dele. E aí um dia, caminhando na estrada de Damasco, ele cai do cavalo e o Senhor encontra ele, transforma a vida dele. Ele vai passar um tempo aos pés de Gamaliel, aprendendo a respeito do Evangelho, aprendendo a respeito de Jesus. E aí ele começa a pregar o Evangelho do Senhor e se torna o autor neotestamentário que mais escreve, o missionário que mais viaja no Novo Testamento. Ele se torna um anunciante do Evangelho com uma potência que a gente não conhece. E qual foi o episódio que transformou Paulo? Conhecer Jesus. Quando nós caminhamos nesta vida, existem encruzilhadas, momentos de inflexão. Estava hoje conversando com um amigo meu sobre isso, sobre como nós temos esses momentos onde a gente vira 180 graus na nossa vida. E aí ele falou desse conceito de encruzilhadas, né? Que os caminhos se cruzam e nós escolhemos um novo rumo e nós não voltamos para trás, né? E encontro com Jesus é um desses momentos onde as coisas vão ser mudadas para sempre, onde as coisas são transformadas para sempre. O encontro de Paulo com Jesus é muito profundo, mudou tudo, mudou tudo. Quando nós reconhecemos que Deus enviou seu Filho amado, e esse homem morreu na cruz, padeceu da pior morte possível, diz as Escrituras. E essa morte é a morte que hoje nos traz vida. E essa vida que nós temos agora, diz Gálatas 2, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Jesus. Neste momento, nós não somos revelados apenas com a mensagem do Evangelho, mas nós somos confrontados com nós mesmos, com as nossas incapacidades, com os nossos pecados, com as nossas dores espirituais, emocionais. Nós somos encontrados, nos é revelado, né? Tem um autor, Jonas Madureira, que vai dizer que a cruz de Cristo é um grande espelho, que vai mostrar quem somos de verdade, vai desnudar o que nós tentamos esconder dos outros. E a partir desse momento que eu entrego a vida a Jesus, muda tudo, absolutamente tudo. Esta graça do Senhor muda absolutamente tudo. Todas as coisas se fazem novas. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que é um novo homem, é uma nova criatura. Aquela antiga morreu, ela não existe mais. E ela morreu, ela não fica escondida no armário para aparecer de vez em quando. Não, ela morreu. As coisas são novas, novas coisas. E esta graça, esse Jesus que eu conheci na minha vida aos 15 anos de idade, na primeira igreja batista de Curitiba, que você conheceu em algum momento da sua história, esse momento de inflexão, onde tudo mudou, este episódio te basta. E qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer sofrimento que for posterior a isso, viver em Jesus vai ser suficiente. Talvez você tenha entrado numa igreja evangélica, entrado aqui esta noite, orando e pedindo a Deus, rogando 3 vezes, por algo extraordinário do Senhor. Pedindo para Deus algo sobrenatural na sua vida. A cura de um parente, a cura do seu casamento, a cura das suas finanças, uma transformação na sua vida. Eu não sei qual milagre você veio buscar ao Senhor. Mas não existe nada, absolutamente nada melhor que Cristo possa te dar, que Ele já não te deu em Cristo Jesus. Não existe nada que Ele possa te doar, que Ele possa derramar do céu sobre você, que seja melhor do que o próprio Filho. E essa graça é suficiente para que eu enfrente qualquer dificuldade ou fraqueza nesta vida, evidenciando Jesus em todos os momentos. Quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu chorava todas as noites, porque eu comecei meu tratamento fazendo diálise peritoneal. Alguém sabe o que é isso? Só a Adri lá atrás, que é médica, né? Alguém sabe o que é? Diálise peritoneal é o seguinte: eles colocam uma mangueira na sua barriga, eles enchem ela com 6 a 8 litros de água com açúcar, você fica preso numa máquina 10 horas, e aí durante 10 horas ela faz 3 trocas, amor? Faz tempo que eu não faço 3 trocas, né, de água, agora 4, não lembro. Ela é uma máquina que parece um micro-ondas, que do lado da sua cama, você passa a noite ligado com a mangueira na barriga,
E a máquina apita, a máquina pede para você trocar as bolsas, e aí você acorda de manhã como se você tivesse feito xixi. É essa a dinâmica. Super desconfortável, né? Eu passava a mão na barriga, eu sentia a mangueirinha. Tinha um palmo de mangueirinha para fora da pança, assim. E lembra disso? Né? Não lembra? A Raíssa me ligava todas as noites, parecia uma enfermeira lá em casa, com luvinha, com as coisas assim. E aí não deu certo esse tratamento, eu peguei muito peso, meus rins começaram a forçar, o meu organismo começou a ficar forçado, minha pressão batia 21 no hospital. Aí eu fui para o médico, voltei para a hemodiálise. Isso eu fazia todas as noites, a peritoneal. Aí eu fui para a hemodiálise. Hemodiálise era mais tranquilo, 3 vezes na semana, durante 4 horas. Eles furam o seu braço com 2 agulhas, parece 2 canetas Bic. Você fica lá 4 horas sentado, com o braço estendido assim, e você vê uma máquina que é do tamanho do Andreas, assim, ó, enorme, trocando o seu sangue. Parece um carburador de carro ali, está filtrando tudo. Horrível. E você entra numa sala que tem, no meu caso, a sala onde eu fazia tratamento, eram 40 pacientes, um do ladinho do outro, e está todo mundo morrendo. Não tem ninguém ali que não está morrendo. Está todo mundo morrendo. Literalmente. Eu estou falando de uma semana você chegar e perguntar onde está o velhinho tal, e o velhinho morreu. E na outra semana você perguntar onde é que está a senhorinha tal, e ela está na UTI. E na semana seguinte ela morreu. A expectativa de um paciente em hemodiálise é de 6 a 10 anos. Só tinha um paciente na minha clínica com mais de 10 anos. E aquilo é horrível. Você está conhecendo e conversando com pessoas que são zumbis. E a maioria lá vive em total desesperança, em total sem vontade de viver. Alguns falam, o que eu vou fazer? E a gente tem uma dieta super restrita, a gente não pode comer um monte de coisas. E antes da hemodiálise eles comiam X-Bacon, porque eles não estavam nem aí mais. Mas tinha uma senhora que me marcou muito, o nome dela é Rô, uma senhora já. E ela chegava super animada, feliz e sorridente, cantando um hino alto. Crente, né? Crente é diferente, mano. Cantando um hino alto e tal. E uma vez por bimestre ela fazia chá para as enfermeiras, né? E para os outros pacientes. Uma vez no ano ela fazia um jantar na casa dela e chamava um pastor para pregar para os outros pacientes, né? E um dia conversando com ela, ela falou assim: eu entendi que este aqui é o meu ministério. Porque Deus vai usar este momento para que o anúncio do Evangelho seja vivo no hospital. Olha que testemunho. No pior momento daquela senhora, ela falava da evidência de Jesus na vida dela. O esposo dela ficava no corredor, enquanto ela fazia hemodiálise, conversando com os parentes dos pacientes, entregando folhetim evangélico. Que testemunho. Que vida devotada a entender que o sofrimento é instrumento do Senhor. Que o sofrimento faz parte de uma vida cristã. Que o sofrimento é usado por Deus para mudar as nossas vidas, as vidas das pessoas que nos cercam. Eu lembro que um pouco antes de eu transplantar, eu conversei com a Renata e com o Edinho. E a gente estava falando sobre dor, sobre sofrimento, sobre dificuldades. E eles falaram que estavam orando por mim para que o milagre acontecesse. E eu falei para eles assim: gente, eu acho que não vai acontecer. Se fosse para acontecer, tinha acontecido. A gente tinha evidenciado um milagre, algo sobrenatural de Deus. E eu comecei a perceber que a minha doença, o meu problema renal, estava me fazendo e me colocando mais próximo de Jesus. Eu estava orando mais, eu estava tendo mais momentos com o Senhor, eu estava mais quebrantado, mais atento à voz de Deus na minha vida, mais amoroso com as pessoas que me cercam, aproveitando a minha esposa um pouco mais, porque os dias são mais curtos. E aí eu falei para a Renata e para o Edinho assim, a minha oração hoje é que Deus não me cure. Se a minha cura for me afastar do Senhor, eu não quero ser curado. Deixa como eu estou. Porque os nossos sofrimentos, eles são instrumentos de Deus para transformar as nossas vidas. Transformar quem nós somos. E essa mudança ela é tão profunda na nossa existência, na nossa caminhada com Jesus, que ela vai se impregnar em quem somos.
E isso, para um paciente como eu, que está passando, que tem uma doença crônica, que não tem cura, o transplante alguma hora vai parar, espero que pare bem na minha velhice, mas ele vai parar. E as coisas, eu vou voltar para hemodiálise, esse ciclo vai começar. Se eu não tiver em mim, na minha identidade, quem eu sou, desenhado com profundidade o que Jesus fez, é fácil me perder. Na clínica de hemodiálise, se você perguntasse para qualquer um ali, eles iam dizer, meu nome é Joãozinho, eu sou um paciente renal crônico. Mas em algum momento, eu e minha esposa, estou falando do meu testemunho, aproveitando o embalo, em algum momento da nossa caminhada nesses 2 anos, nós colocamos isso diante do Senhor e falamos, isso não vai nos definir. Nós não somos isso. Eu não sou o sem rim, eu sou o com Cristo. Eu não sou um cara que durante 2 anos perdeu 2 filhos, minha esposa pegou, sei lá o que ela tem aí. Eu não sou isso. Eu sou o que foi encontrado por Jesus na cruz e salvo por Ele. É isso que me define. É isso que me define. Isso vai me definir diante dos dias mais escuros da minha vida. Nos dias onde as orações não são respondidas. No dia onde eu rogo 3 vezes e as coisas não acontecem. Onde eu tenho no meu celular 500 mensagens salvas de pessoas orando por mim, as coisas não vêm. Onde eu bato na porta do Senhor todos os dias perguntando, Deus, por que conosco? Por que comigo? E a porta não se abre, a resposta não vem, e as coisas não acontecem. Neste momento, nesta hora, a fé ela deixa de ser algo místico, ela deixa de ser algo extraordinário, e ela passa a ser a substância que me sustenta nesta vida. Para um cristão salvo em Jesus, não existe ateísmo. Não existe um momento onde você duvida do Senhor, onde você sobe no muro da descrença. O que existe é a verdade do Evangelho tão resplandecente na sua vida, que nenhuma outra luz consegue ofuscá-la. E ela brilha tão forte, que nos momentos de maior dificuldade da sua vida, sei lá o que você está passando, irmão. Para ser sincero, talvez eu não queira saber. Mas assim, até nesse episódio, até neste momento, você fala assim, está tudo bem, eu tenho Jesus, não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Quando eu entrei para fazer a cirurgia, eu não sou melancólico, mas eu sou bem para baixo. Assim. Quem me conhece sabe que a Raíssa me aguenta, né? Eu sou meio emo. Né? Não tenho franja para ser, mas sou meio emo. E eu sempre falo, Raíssa, eu vou entrar na cirurgia, acabou a minha vida. Né? Eu sou assim, e a gente conversando, né, sobre isso. E aí eu falei para ela assim, Raíssa, não importa o resultado do transplante, eu estou com Jesus, está tudo certo, está tudo bem. Se eu sair daqui e o rim funcionar, glória a Deus. Se eu sair daqui e o rim não funcionar, glória a Deus. Se eu morrer, melhor ainda, estarei com Jesus. E a nossa esperança, e a nossa fé, quando ela se torna essa substância, ela se torna isso tão presente na nossa dinâmica espiritual, ela extrapola de nós. E a gente passa a visualizar aquilo que Deus não fez ou não respondeu fora de nós. A esperança se projeta para além de nós. A bênção do Senhor se projeta para fora de nós. A bênção do Senhor se projeta para frente de nós, para além de nós. E as coisas começam a se transformar de uma maneira tão profunda, tão simbólica, que a gente começa a dar risada diante do problema. Eu tenho uma foto da Raíssa. Minha esposa descobriu que tem um tumor. Né? Tirou o tumor já. A gente não sabe o que é, está na biópsia. E aí, essa semana, a gente super preocupado com isso, né? Meu sogro e minha sogra estão aqui como testemunha, né? E a gente dando risada. Eu tenho a foto dela recebendo o diagnóstico que ela tinha que fazer uma cirurgia de emergência, ela rindo, tomando café. Porque a gente entendeu, e eu acho que esses grandes homens do Senhor também entenderam, que sofrimento não é nada perto do que Jesus fez por nós. Tem uma música muito antiga, né, quem souber, vou denunciar os velhos, do Grupo Logos. Quem conhece o Grupo Logos aqui? Né? Teve gente que balançou, mas não levantou a mão ali. Ó. Eu vi. Grupo Logos, nossa, gosto muito. Velho, né? Então, uma música dele chamada Espinhos.
que ele fala que ele não entende o espinho na carne dele. Ele fala, Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se isso faz parte do meu caminho, dá-me mais graça. Senhor Jesus, eu não entendo o meu espinho, mas se o Senhor enfrentou uma coroa de espinhos, quem sou eu para reclamar? Dá-me mais graça. Dá um pouquinho mais de graça para que eu enfrente a vida. E essa noite eu quero aproveitar e orar com você, por mim também, por você que veio aqui essa noite, chamar a banda aqui para encerrar já. Não sou igual o pastor Paulo que prega 1h30, prego só rapidinho. Quero orar com você e por você que está passando por alguma dificuldade na sua vida, seja qual for, financeira, relacional, espiritual, só você e Deus sabem o quanto isso pode estar afetando a sua vida, o quanto isso pode estar sendo doloroso. Talvez você chegou aqui essa noite na esperança de que algo mudasse, esperando que Deus respondesse alguma oração que você tem orado há muito tempo, esperando que Deus manifestasse na sua vida um milagre, que você recebesse amanhã de manhã uma ligação de uma nova proposta de emprego, ou que você fosse curado de alguma doença, não sei, ou que talvez seu filho, sua filha voltassem para casa. E eu quero orar com você essa noite. E minha oração não vai ser para que Deus responda a sua oração. Minha oração não vai ser para que Deus resolva o seu problema. Minha oração essa noite é para que Deus te dê um pouco mais de graça para você caminhar nessa vida. Se você quer orar comigo essa noite, enquanto a banda toca, eu vou pedir para você ficar de pé, para a gente orar junto. E entregarmos isso nas mãos do Senhor. Entendendo que a graça de Deus é suficiente para lidar e enfrentar qualquer um dos meus problemas. Qualquer um dos meus problemas. Que você enfrente esse problema a partir de hoje, com tanta certeza do que Jesus já fez por você na cruz, que as pessoas que te conhecem vão se perguntar como é que você aguenta passar por isso que você está passando, com um coração tão animado, tão feliz, com um sorriso no rosto. Amém? Vamos orar? Depois que a gente orar, a banda vai tocar, depois que a banda tocar, vocês estão liberados para casa. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela mensagem que o Senhor trouxe para nós essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que o Senhor vai se revelar nos nossos piores momentos, que a Tua graça vai ser manifesta, Pai, nas nossas vidas, nos nossos dias mais escuros, nas noites sem dormir, no choro no travesseiro. É nesse momento onde o Senhor vai ser cada vez mais fortalecido em nossas vidas. Se estamos aqui, Pai, se estamos de pé, se estamos caminhando, se insistimos em vir na igreja, mesmo diante de tanta dificuldade, é porque o Senhor, de alguma forma, preencheu a nossa vida com uma substância, com uma fé quase que palpável, que nos ensina que vale viver uma vida focada não naquilo que o Senhor vai fazer, mas naquilo que o Senhor já fez por nós, naquilo que o Senhor já produziu em nós. E como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6, nós diante dos homens não podemos ter nada, ser nada, mas em Jesus nós temos todas as coisas. E isso já nos basta, isso já nos é suficiente para enfrentar essa vida com cabeça erguida, tendo a certeza de que depois da nossa morte, ou quando Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados para um lugar onde não há mais choro, nem lágrima, onde não há mais doença, onde todo o corpo é restaurado, onde o ladrão não rouba as nossas riquezas, onde as coisas prosperam em ruas de ouro. Nós ansiamos por aquele dia, nós esperamos por aquele momento, o último momento, Pai, onde tudo que não temos resposta vai ser respondido, onde tudo que nós não entendemos será solucionado. Naquele dia, qualquer dificuldade, tristeza, angústia vai perder seu valor,
e nós vamos poder observar e ver as coisas que Paulo viu e disse que não conseguia nem falar sobre elas. Naquele dia nós colocamos nossa esperança e oramos, Pai, venha nos buscar, como um ladrão que não esperamos, nos roube para o Teu céu. Quero colocar a vida de cada irmão aqui, Pai. Vai no mais íntimo do coração de cada um deles. Vai no mais íntimo da alma de cada um deles. Vai naquele lugar onde somente a Sua palavra pode encontrar divisão. Se naquele lugar há hoje angústias, tristezas, problemas, pecados, dificuldades, dores, angústias, limpa aquele lugar em nome de Jesus. Tira tudo para fora esta noite e põe um trono Teu ali, para que toda vez que essa pessoa sentir vontade de entrar de novo na caverna da desesperança, ela lembre que o Senhor habita no coração dela, que tudo se fez novo de novo. Abençoa cada um aqui com um pouco mais de graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. início e fim, tudo pra mim, tu
ômega, início e fim, tudo pra mim. Tu cante, igreja. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Senhor, tudo em mim, meu amado Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso alfa, o nosso ômega, princípio e fim. És tudo para cada um de nós, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça revelada em Cristo Jesus e as consolações do Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana. Vai na paz do nosso Senhor Jesus.